Oi! Nesse experimento a gente vai fazer o experimento da água na taça. Aqui eu tenho uma taça de cristal com um comprimento X, que não vai ser relevante porque a gente não vai conseguir fazer o cálculo da ressonância na taça, porque dentro dessa cavidade que ela tem, estão acontecendo vários harmônicos ao mesmo tempo, né, no momento que a gente produz o som. Então a gente não consegue calcular o harmônico, quais que estão acontecendo e tal. Mas assim, a gente pode ver que a taça ela tá sem nenhum líquido dentro, ela tá molhada, né? Tem alguns respingos, mas ela não tá com nenhum líquido dentro. E quando a gente produz a frequência, a gente produz o som com ela sem nada, a gente consegue ver que a frequência produzida por ela é de 721 Hz. Vou tentar mostrar. Não sei se pegou, mas está produzindo 721 Hz. E o que a gente pode perceber? Que a taça vazia, ela está produzindo 721 Hz. Mas a partir do momento que a gente coloca água, ela produz uma frequência diferente, né? Vamos testar. Nesse caso, ela já está oscilando no meu medidor entre 697 e 703 Hz, né? Vou tentar mostrar. E se a gente colocar mais água, a frequência vai mudar de novo, né? Vamos ver aqui qual frequência que vai dar agora. Só de escutar a gente já vê que a frequência ela é uma frequência menor, né? Uma frequência mais baixa, porque o som tá mais baixo. Nesse caso, por esses deslizes do meu dedo, ela tá oscilando assim entre 1000 e tal, mas a frequência do som tá entre 562, 568, 562. Vou tentar mostrar. E aí o que a gente percebe, né? Que quanto mais água a gente coloca, menor a frequência fica. A gente vê essa diminuição da frequência. O porquê que isso acontece, eu não consigo explicar assim com total certeza, porque eu não tenho o conhecimento necessário para isso. Mas eu acredito que tem relação com a massa, né? O comprimento e tal, porque a velocidade do som ela é diferente no ar e na água, né? Então, eu acredito que isso tem relevância, né? Às vezes pode ter a ver também com a massa, né? Porque quando a taça tá com o líquido dentro, a massa dela aumenta. Então, pode ter relação também, mas assim, são hipóteses que eu tô criando agora, eu não posso ter certeza, mas o que a gente conseguiu observar é que quanto mais água a gente coloca na taça, menor a frequência dela. Nesse segundo experimento, a gente vai fazer a ressonância na corda do ukulele, especificamente na corda Sol. A corda está afinada, então a gente vai usar o cálculo do primeiro harmônico para resolver. Só que tem um porém. A velocidade do som na corda é diferente da velocidade do som no ar, né? A velocidade do som na corda ela é dada por essa fórmula. Velocidade é a raiz quadrada de tensão sobre densidade linear. Só que no caso eu não tenho as informações nem da tensão nem da densidade linear dessa corda. Então a gente vai fazer o caminho inverso. Em vez de a gente calcular a frequência pela fórmula do primeiro harmônico, que vai ser a que a gente vai utilizar, a gente vai pegar a frequência a partir de um medidor e pegar o comprimento da corda e vamos encontrar a velocidade, né? No caso, a gente vai medir aqui com uma trena e com uma trena a gente consegue perceber que o comprimento da corda ele tá aproximadamente 43,2 centímetros, né? Mas como a gente tem que usar as medições do Sistema Internacional, que é em metros, eu já vou colocar aqui que a gente tem 0,432
metros. E a frequência a gente vai descobrir a partir de um medidor de frequência. Nesse caso, a frequência da corda Sol, ela vai dar... Tô tentando aproximar aqui onde seria a metade da corda, né? Que tocaria seria onde tem a amplitude máxima do primeiro harmônico, para poder ficar mais direitinho. Aqui deu 387, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque ela tá oscilando entre 387 e 700. Opa. Não, 393, desculpa, tá dando 393. E a gente vai usar, então, a frequência 393 Hz. Vou colocar aqui. Então, com a fórmula do primeiro harmônico, a gente vai colocar essas informações e vamos ver a velocidade que a gente vai achar, né? A frequência a gente tem 393, que é igual a velocidade, que é o que a gente quer descobrir, sobre 2 vezes 0,432. O 2 vezes 0,432 vai dar, essa conta aqui, vai dar 0,864. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Aqui tá dividindo, então a gente vai passar lá pro lado de lá multiplicando pra gente já conseguir ter o resultado do V certinho, né? Então, velocidade vai ser igual a 393 vezes 0,864. Conta na calculadora, eu consegui ver que essa conta, ela vai dar que a velocidade é igual a 339,55. Muito próxima da velocidade do ar, que é dada por aproximadamente 340 metros por segundo, né? Então a gente consegue encontrar aqui as contas que deram resultado que ocorreram no ukulele. Com isso a gente consegue ver que se a gente tivesse utilizado a velocidade do ar, nesse caso, teria dado certo. Mas assim, é uma exceção, porque a velocidade na corda é diferente. Então, ter conseguido encontrar uma velocidade muito próxima da velocidade do ar, né, foi basicamente assim, na sorte. Não teria acontecido em outro experimento, em outra corda, com uma densidade diferente, com um comprimento diferente. Nosso terceiro experimento foi feito com uma flauta doce de 32 centímetros e meio. Nesse experimento, a gente vai utilizar 2 harmônicos para poder descobrir qual harmônico que se aproxima mais da frequência encontrada no medidor de frequência, né? Então, a gente vai fazer a conta no primeiro harmônico, depois no segundo harmônico e a gente vai conseguir identificar qual que se aproxima mais. Como a flauta doce utiliza o ar, a gente colocou a velocidade de 340 metros por segundo. Mas, posteriormente, se o resultado estiver muito diferente, a gente vai fazer umas alterações para ver se o resultado, a diferença de resultado, vai dar decorrente da velocidade. Se não, a gente deixa ela 340 metros por segundo mesmo. O comprimento da flauta ela é de 0,325 metros ou 32 centímetros e meio, e a frequência é o que a gente está querendo descobrir. Então, pela fórmula do segundo harmônico, a gente tem aqui a frequência, a gente não sabe, a velocidade é 340 metros por segundo sobre 2 vezes 0,325. Isso aqui vai dar 340 sobre 0,650. E esse cálculo vai dar uma frequência de 523,1 Hz. Esse foi o resultado da frequência encontrado no primeiro harmônico. Vou escrever ele aqui e a gente vai fazer a conta no segundo harmônico agora.
Pronto. Já coloquei aqui o valor que a gente encontrou com a fórmula do primeiro harmônico e vamos fazer o cálculo com a fórmula do segundo agora, né? No segundo harmônico, a frequência a gente não sabe, a velocidade 340 metros por segundo e o L 0,325. A gente encontrou que a frequência nesse cálculo ela vai ser igual a 1146 Hz, aproximadamente. A frequência encontrada pela Ana, na flauta dela, a partir do medidor de frequência, foi de, vou colocar aqui embaixo, 1066 Hz. Então, pela frequência que a gente encontrou no primeiro harmônico e no segundo harmônico, a gente vê que no segundo harmônico a frequência foi a que se aproximou mais. Só que ela ainda tá um pouco distante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar as velocidades do ar, né? Colocar 330, 350 para ver se isso vai modificar alguma coisa. Tá, então eu coloquei aqui a frequência que a gente encontrou com a velocidade do 340 e resolvendo a conta com a velocidade no 330, vai dar 1015,4 aproximadamente. Então a gente consegue ver que com a redução da velocidade a frequência diminuiu, né? Que com 340 estava 1046 e com 330 está 1015,4. Então, assim, a gente consegue ver que reduzindo a velocidade distancia mais da frequência que a gente encontrou a partir do medidor. Então, não seria o ideal a gente fazer com a velocidade de 330. Então, agora a gente vai fazer com a velocidade de 350 e vamos ver como é que vai ficar. Coloquei aqui velocidade 350. Então, fazendo a fórmula do segundo harmônico com a velocidade 350 metros por segundo, a gente consegue ver que a frequência encontrada será de 1076,9. Então, assim, basicamente seria 1077, aproximadamente. A gente consegue ver que com a velocidade em 350 metros por segundo, a frequência se aproximou mais com a frequência encontrada pelo medidor do que a frequência de 340 metros por segundo, né? Então, assim, o ideal para poder, se a velocidade que fosse o determinante, a velocidade do som, para chegar nessa frequência, o ideal seria que ela tivesse entre 340 e 350 para conseguir chegar nesse valor exato. A gente tem que contar que o método que ela utilizou para poder medir a flauta dela também conta. Então, assim, às vezes foi uma medição a mais ou a menos que deu essa diferença de resultado, mas a diferença não foi muito grande, né? Então a gente consegue ver que com 340 a gente encontrou 1046 e com 350, 1077 e a frequência encontrada a partir do medidor foi 1076 Hz.